Olá! Esse trabalho foi feito para a matéria de Sistemas Operacionais no primeiro semestre da turma 2022-1 na URI Campus Erechim. A ideia do nosso projeto era fazer um gerenciador de tarefas assim como o do Windows. A ideia era aprender como é que a gente consegue acessar as tarefas mais a baixo nível. Mas foi nos dada a ideia de fazer um gerenciador de tarefas educacional. Então a gente acabou fazendo um pouco mais alto nível, porém tem um menu de ajuda ali no cantinho da tela. Caso você queira baixar e executar o projeto na sua máquina, basta entrar nesse link. Você vem aqui em Code, Download Zip. Eu já tenho o zip, então eu não vou baixar. Depois que você extrair o zip, basta entrar na pasta dele, entrar em dist e executar o gerenciador de processos.jar. Eu só vou abrir com outra versão do Java aqui. E esse aqui é o nosso sistema. Como vocês podem ver, aqui no meio a gente tem uma lista dos processos que estão sendo executados na minha máquina nesse momento. E aqui na direita a gente tem um menuzinho de ajuda, que conforme a gente vai clicando na interface, o conteúdo no menu de ajuda vai mudando. Aqui, essa lista de processos, a gente mostra na tela rodando esse comando aqui no Windows, que é tasklist /v /nh /fo csv. O tasklist é o comando para mostrar os processos que estão rodando na máquina. O /v é um parâmetro para ele ser verboso, ou seja, nos mostrar mais informações. O /nh é para ele tirar o cabeçalho do comando. O /fo csv é para ele formatar o comando num formato CSV para ficar mais fácil da gente consumir o conteúdo. Aqui, os processos eles têm uma série de atributos, como a gente já estudou. Por exemplo, o PID ele é o Process Identifier, ou seja, o identificador único daquele processo. O nome do processo é simplesmente o nome do processo. O tempo de CPU é um campo interessante que ele fala por quanto tempo que aquele processo ficou rodando na CPU. Esse javaw.exe, que é a aplicação que está executando agora, ela executou somente 17 segundos na CPU, por mais que eu já estou aqui com ela aberta uns 1 minuto e meio, mais ou menos. Isso porque o tempo que a aplicação não está aberta não é o tempo de CPU dela, porque não é 100% do tempo que ela está aberta que ela está rodando. Aqui a gente tem o uso de memória, que é a quanto de memória que esse processo está usando nesse momento. Sessão é um conceito no Windows que todo usuário que loga, ele atribui uma sessão nova. No caso, quando você inicia a máquina, a sessão 0 fica reservada para o sistema operacional, e daí o sistema operacional inicia todos os processos essenciais. Nesse caso aqui a gente tem todos os que tem a seção services é do sistema operacional, e aqui a seção 1, que é a minha, é a console, que são todos os processos que eu executei desde que eu iniciei a máquina. Se tivesse mais um usuário aqui, ele ia receber a seção 2, seção 3, etc. E aqui esse nome é basicamente o nome do usuário que está logado na seção. Aqui em status, então, é o status do processo que a gente já estudou. Só que aqui ele não mostra o status do processo em tempo real, porque a gente sabe que o status do processo alterna muito rápido, a gente não é nem ser capaz de acompanhar isso, nem de exibir na tela rápido o suficiente. Mas aqui os status que o processo pode estar, né? Rodando, que é quando ele está consumindo CPU, esperando, que é quando ele está esperando a vez dele na CPU, e bloqueado, que é quando ele está esperando por I/O. E aqui também tem um unknown, que é quando o Windows não fornece ali o status do processo, não sabemos por quê. Além disso, de visualizar as informações, aqui elas são atualizadas com base em uma thread, que também é um conceito que a gente estudou em sistemas operacionais. A thread é rodada a cada 1 segundo, e isso permite com que a gente fique mexendo na interface ao mesmo tempo que a thread está automaticamente atualizando essa tabelinha aqui para a gente. Outra coisa que eu posso fazer no sistema é clicar com o botão direito em um processo, ele vai abrir esse pop-up menu aqui para mim. Aqui eu posso ou encerrar o processo ou abrir as propriedades dele. Vou abrir as propriedades primeiro. Ele vai abrir essa janelinha aqui. Aqui ele tem alguns campos repetidos que a gente já mostrou. No caso, o PID, o nome, o tempo de CPU e o usuário, a gente já explicou o que é. Aqui ele tem o argumentos, que é um campo novo. Aqui os argumentos são os argumentos que foram dados para o comando rodar. No caso aqui do comando que a gente usa para atualizar a tela, se a gente abrisse ele nessa janelinha, deveria aparecer esse "-v /nh /fo csv", só que por algum motivo o Java dificilmente consegue encontrar esses argumentos, mas a gente deixou o campo ali da mesma maneira porque é uma informação interessante. Aqui a gente tem o caminho do executável, que é onde que está o arquivo que deu origem a esse processo. Nesse caso aqui, ele está na minha máquina em Program Files, Java, JDK17, bin, javaw.exe. E também é com base nesse caminho aqui que a gente consegue puxar o ícone
do processo aqui em cima, se eu vim aqui, por exemplo, no Opera, que está aberto na minha máquina, ele vai puxar o íconezinho do Opera ali em cima. Aqui também tem o tempo de CPU. A única diferença é que o tempo de CPU aqui ele é estático, enquanto que aqui ele fica atualizando. Quando eu abri ele estava em 35, agora ele já está em 48 segundos. E também a gente pode encerrar um processo. Eu vou abrir aqui o Notepad, só para testar. Aqui ele vai aparecer na lista de processos. Apareceu aqui, ó, notepad.exe. Se eu clicar com o botão direito nele e clicar em encerrar, ele vai fechar o processo. É basicamente isso que o sistema tem, só a última coisa, que nem eu tinha mencionado. Esse java.w.exe é essa aplicação rodando aqui. Então, só que em vez de eu fechar ela no X, eu posso vir aqui com o botão direito nela e encerrar. O nosso sistema é basicamente isso.